recreio. Senhor presidente, senhora conselheira, membro do Ministério Público, doutor Pedro, eu tenho a relatar alguns processos, um total de 20 processos, todos eles tratam de prescrição intercorrentes. Como sempre faço em lista, qualquer dúvida, estão aqui todos os processos, com todos os pareceres. O primeiro é o processo TC de número 12768 de 2012, o processo TC 12048 de 2012 e o 12047 de 2012. Eles são da Prefeitura Municipal de Quebrangulo, né, que tem como gestor à época o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. O segundo, tem mais o processo TC de número 16420 de 2013. Esse trata do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém, tendo como gestora à época a senhora Josefa Oliveira Monteiro. Processo TC de número 1724 de 2013. Esse é da Prefeitura Municipal de Anadia, que teve como gestor à época o senhor José Augusto Rocha Souza. Tenho também o processo TC de número 1448 de 2012. Esse é referente à Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, tendo como gestor à época o senhor Dalmo Moreira Santana Júnior. Processo TC de número 5598 de 2011. Esse é referente à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT de Coruripe, tendo como gestor à época o senhor Antônio Batista dos Santos. Tenho também o processo TC de número 16713 de 2011. É um processo referente ao Departamento de Água e Esgoto de Coruripe, tendo como gestor à época o senhor Paulo Jorge Queiroz da Silva. Processo TC de número 18928 de 2012. Esse é da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, tendo como gestora à época a senhora Maria Gorete Santos Lima. Processo TC de número 16030 de 2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Pindoba, tinha como gestor à época o senhor Francisco de Oliveira Silva. Processo TC de número 1782 de 2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Anadia, tendo como gestora à época a senhora Sânia Tereza Palmeira Barros Teixeira. E o processo TC de número 12209 de 2014. Esse é referente ao Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande, tendo como gestora à época a senhora Grace Mabele Melo Lessa. Processo TC de número 13724 de 2013. Esse é o processo referente à Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, tendo como gestora à época a senhora Maria Suzanice Gino Bai. Processo TC de número 18861 de 2012. Esse é um processo referente ao Fundo Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas, tendo como gestor à época o senhor Marcos André Matias Barbosa. Processo TC de número 18834 de 2012. Esse é da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba, tendo como gestora à época a senhora Ana Paula Belém Toledo da Costa. Processo TC de número 16418 de 2013. Esse é do Fundo Municipal de Saúde de Belém, tendo como gestora à época a senhora Acidália Vilar da Gama. Processo TC de número 16417 de 2013. Esse também é do Fundo Municipal de Educação de Belém, tendo como gestora à época a senhora Benilda Duvanete Santos de Lima. Processo TC de número 1462 de 2012. Esse é da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande, que tinha como gestor, à época, o senhor Antônio Lima de Araújo.
Processo TC de número 12854, de 2009, da Prefeitura Municipal de Arapiraca, tendo como gestor à época o senhor José Luciano Barbosa Silva. Processo TC de número 7267, de 2013, esse é da Prefeitura Municipal de Penedo, tendo como gestor à época o senhor Israel Ramires Saldanha Neto. Então, são um total de 12. Todos esses processos foram originados no FUCONTAS, referentes ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte de gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos, ora relatados, com pareceres pelas prescrições. Diante do exposto, voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873 de 99, destacando que este tem sido, por reiteradas vezes, o procedimento adotado neste tribunal em situações similares. Então, dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhora conselheira e senhor conselheiro, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Pela ocorrência da prescrição de todos eles, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, eu tenho mais um processo, esse último. Vou levar esse aqui, assinando. Esse é um contrato. É o processo 1514 de 2004. É um contrato de número 1, celebrado entre a Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais, a CARP, e a Compex, Terceirização e Construções Limitada, que teve como objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação para a sede da CARP, em conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. E esse processo foi retribuído deste gabinete de acordo com esse ato que houve agora nesse início de ano, o ato 1 de 2019. Então, ele chegou ao meu gabinete agora, no início do ano. O procedimento administrativo adotado foi convite, 1 de 2003. O valor global do contrato foi de R$ 58.391,04, correndo as despesas à conta de dotação orçamentária, descrita na cláusula 5ª, e seu prazo de vigência foi de 12 meses, contados a partir da data da sua assinatura. Aqui era da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do parecer 1755/2011, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 739/2014, opinaram pela regularidade com ressalva, pela inobservância dos artigos 60 e 61 da Lei Federal 4320 de 64 e o artigo 38 da Lei Federal 8666 de 93. Esse é um breve relatório, senhor presidente, mas já passo ao voto, que é uma coisa simples. Em toda a instrução do processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer anormalidade existente no processo em apreço. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Então, desta forma, eu voto pela regularidade no termo em análise de forma e para fins de direito, com ressalvas, de acordo com o parecer 739 do Ministério Público, e para que em futuras avanças realize a publicação do termo em homologação do certame, em conformidade com o artigo 38 da Lei 866 de 93, bem como se abstenha de ordenar ou permitir a execução de serviços ou fornecimento de bens sem a prévia emissão de empenho, por falta do empenho, observando os artigos 60 e 61 da Lei Federal 4320 de 64. E encaminhar cópia do parecer, observando em qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. É assim como voto, senhor presidente. A palavra, Ministério Público. Excelência, o Ministério Público opinou pela regularidade com ressalva do referido ajuste, em virtude da falta da nota de empenho e publicação do termo de homologação do certame. Em discussão?
Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros que acompanham a relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Da ordem para relatar, a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, todo membro do Ministério Público de Contas, vou iniciar relatando, senhor presidente, uma representação ao processo TC 16.460 de 2018. Trata-se de ofício número 228 de 2018, encaminhado pela Justiça do Trabalho, por meio do qual remete cópia da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Santana do Ipanema, referente à reclamação trabalhista movida por Flávio Jorge Soares Cardoso, em face do município de Pão de Açúcar. A sentença colacionada aos autos reconheceu a nulidade do contrato de trabalho em razão da contratação do reclamante, sem a realização do concurso público, bem como condenou o município ao pagamento de verbas do FGTS. Em atenção às normas regimentais aplicáveis, autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer número 531/2018, Primeira Procuradoria de Contas, opinou pela admissibilidade do feito nos termos do artigo 193 do Regimento Interno desta Casa. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Excelência, o Ministério Público se manifestou pela admissibilidade da representação, tá? Tendo em vista constar nos autos fortes indícios da contratação do referido servidor ter sido realizada sem o concurso público e em virtude também da condenação do município a pagar verbas de FGTS, vislumbrou-se um possível dano ao erário, tendo em vista que essa é uma verba não normalmente custeada pelos órgãos públicos quando fazem a contratação pelo regime estatutário. Foi a manifestação, excelência. Pode continuar. Mais uma vez eu peço venho para deixar de fazer a leitura integral aqui da competência e com relação à admissibilidade também registro que foi verificado como satisfeitos todos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento da representação. Passo à análise. A Justiça do Trabalho encaminhou cópia da sentença trabalhista que reconheceu a nulidade do contrato de trabalho em razão do município de Pão de Açúcar ter contratado o servidor para provimento de cargo efetivo, sem a prévia realização do concurso público, bem como condenou o município ao pagamento das verbas referentes ao FGTS. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 2º, impôs como requisito inafastável para investidor em cargos e funções públicas a prévia aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos, sendo nulo de pleno direito o ato de admissão levado a efeito sem a observância da referida norma. O preenchimento dos quadros de administração pública com servidores concursados visa atingir a máxima da supremacia do interesse público, pautada nos princípios da isonomia, moralidade, legalidade e eficiência, norteadores de toda a atuação administrativa, garantindo que os serviços públicos sejam dirigidos por pessoas capacitadas e dotadas de imparcialidade no desempenho de serviço. Dessa forma, toda e qualquer contratação de servidor público, exceto os temporários e comissionados, o que não é o caso dos autos, devem ser precedidos de aprovação em concurso público. Embora o trecho da sentença trabalhista encaminhada a esta Corte não especifique o cargo ocupado nem a data da admissão, é certo que o processo concluiu ao final que o município de Pão de Açúcar contratou o servidor efetivo sem a prévia aprovação em concurso público, não obedecendo ao normativo constitucional do artigo 37, inciso 2º, para o preenchimento de cargos no funcionalismo público municipal, ensejando a nulidade do contrato de trabalho. Em sendo assim, deve esta Corte de Contas, no uso de suas competências constitucionais e regimentais, atuar a fim de verificar se atualmente ainda há na municipalidade servidores investidos em cargos efetivos sem a prévia aprovação em concurso público, bem como responsabilizar os gestores que deram causa às contratações irregulares e, igualmente, os que, tendo notícia das irregularidades, não adotaram as medidas necessárias visando a regularização da situação. Nessa ótica apresentada a situação fática pelo representante, sugere-se o conhecimento desta representação para seu regular processamento e a adoção das providências necessárias à instrução do feito, inclusive aquelas sugeridas no parecer do Ministério Público de Contas, que serão especificadas a seguir. E aí, senhor presidente, a minha proposta de voto é no sentido de que essa Câmara conheça da presente representação para apurar os fatos relatados e notificar o senhor Flávio Almeida da Silva Júnior, prefeito do município de Pão de Açúcar, para que no prazo de 15 dias apresente os seguintes documentos e informações. A. Relação de todos os servidores públicos do município, contendo os seguintes dados: nome completo, inscrição do CPF, cargo ocupado, carga horária, natureza do cargo, se efetivo, comissionado, temporário, vencimentos, especificando as verbas que o integram, forma de ingresso, se por concurso público ou não, e, no caso de servidores concursados, encaminha a documentação comprobatória da aprovação do concurso e a data de ingresso no serviço público. Se for cumprido
B. Se foi cumprido em relação aos servidores indicados no item anterior o disposto no artigo 37º da Lei Estadual nº 5.604 de 94, que determina a publicação e remessa ao TCE no prazo de 30 dias dos respectivos atos de admissão de pessoal para fins de exame de legalidade e registro, sob pena de nulidade. C. Se há terceirizados em exercício no município de Pão de Açúcar e, em caso positivo, indicar relação nominal com o valor da remuneração, atividades exercidas, empresa responsável pela contratação e o respectivo processo licitatório. Se há no município servidores ou empregados públicos contratados sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, informando em caso positivo a qualificação completa dos respectivos contratados atualmente em exercício. A listagem contém o nome e qualificação completa de todos os servidores / empregados públicos afastados ou demitidos pela atual gestão em razão de não terem ingressado mediante aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, cópia da ficha funcional completa e do respectivo contrato de trabalho do reclamante, o nome dos gestores responsáveis pela contratação do reclamante, bem como pela renovação ao longo dos anos, a relação completa de todas as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho em face do município de Pão de Açúcar que versem sobre pedidos de verbas salariais e ou indenizatórias pelo exercício de função pública na administração municipal, sem prévia aprovação em concurso público, informando os nomes dos reclamantes e a atual fase do processo, bem como da publicidade da presente determinação e ciência imediata da decisão aos interessados. Essa é a minha proposta de decisão, senhor presidente. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto da relatora permaneçam como estão. Aprovado. Tenho para relatar também, senhor presidente, alguns processos relativos à aplicação de multa, todos eles pelo não envio no prazo regulamentar a essa Corte de Remessas do SICAP e de prestações de contas. Em todos os processos que eu trouxe para relatar hoje, nessa sessão, os responsáveis eles foram citados, inclusive com cópia do AR no processo, e não se manifestaram, não se defenderam das irregularidades apontadas. Eu vou ler, então, o número do processo e os respectivos responsáveis com a irregularidade apontada. Processo TC 6529 de 2017, que trata da não remessa, da primeira remessa, não envio do prazo regulamentar da primeira remessa de 2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jequiá da Praia, cujo responsável é o senhor Napoleão Martins de Freitas Júnior. Processo TC 7905 de 2017, também primeira remessa de 2017, da Prefeitura Municipal de Carneiros, responsável o senhor Luiz Medeiros Nobre. Processo TC 10.992 de 2017, também primeira remessa do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Educação de Carneiros. E o responsável, o senhor José Gilson da Paz. Processo TC 13.558 de 2018, terceira remessa de 2014 do Fundo Municipal de Saúde de Giraldo Ponciano. Responsável, a senhora Arusca Kelly Gondim Magalhães. Processo TC 14.896 de 2017, terceira remessa do SICAP de 2017, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pão de Açúcar, responsável o senhor Abel da Silva Costa Sobrinho. TC 16.587 de 2018, quinta remessa do SICAP de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbinhas, responsável o senhor Josivaldo Pereira do Nascimento. TC 2303 de 2017, prestação de contas via SICAP de 2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo, pelo senhor Jorge Alves da Silva. E TC 1212 de 2017, prestação de contas de 2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jequiá da Praia, responsável o senhor Napoleão Martins de Freitas Júnior. Frente ao que foi relatado, senhor presidente, eu trago proposta de decisão no sentido da aplicação da multa de 100 UPFAUs a cada um dos responsáveis pelas irregularidades apresentadas, cientificação dos responsáveis do inteiro teor da decisão, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o ajuizamento da competente ação da execução e cientificar a direção do FUNCONTAS das decisões. Essas são as propostas de decisão, senhor presidente. Vou falar ao Ministério Público. Senhor, não tem nada a acrescentar, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto da conselheira relatora permaneçam como estão. Aprovado. Tenho também para relatar
alguns processos de aposentadoria e uma pensão, que irei fazê-los em lista também. Vou iniciar pelas aposentadorias voluntárias com proventes integrais. Esses foram os que já foram. Processo TC 13.216 de 2015. Beneficiária a senhora Benedita de Albuquerque Lima, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre. TC 3308 de 2017. Senhor Ivanildo Elias de Lima, servidor da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Economia Solidária de Cururipe. TC 3069 de 2015. Beneficiária a senhora Maria da Conceição Oliveira Farias, servidora da Secretaria de Viação e Obras do município de Craíbas. TC 11.072 de 2015, senhora Maria Aliene de Melo Silva, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Craíbas. TC 669 de 2015, senhora de Janete Freire de Oliveira, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Craíbas. Agora passo para as aposentadorias com proventes integrais. Aposentadorias especiais, magistério. TC 13.428 de 2016, senhora Lenira Cruz Ubirajara da Silva. TC 1160 de 2015, senhora Leida Maria Lúcio da Silva. O TC 3338 de 2017, do senhor José Ferreira da Silva, que na verdade ele era servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Cururipe, e trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. E a pensão TC 4195 de 2017, cujo beneficiário é o senhor Jorge Gomes da Silva, esposo da ex-servidora Maria Tereza de Lima Silva. Em todos os processos, a parecer do Ministério Público de Contas no sentido do registro, e a minha proposta de decisão é no mesmo sentido, senhor presidente, ordenar o registro das portarias e dos decretos que concederam as aposentadorias, bem como a pensão hora relatada, e da ciência das decisões aos órgãos de previdência respectivos, e ainda determinar a devolução dos respectivos processos administrativos originais aos respectivos órgãos de previdência. Com a palavra, Ministério Público. Pelo registro dos atos relatados, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Não tenho mais processo para essa sessão, senhor presidente. Passo então a relatar. Inicia com o sancionamento de servidores por descumprimento das obrigações, dos seus calendários de obrigações respectivos. Eu faço também em lista, como de costume, informando desde já que em todos os casos, os gestores e gestoras foram regularmente notificados e não se manifestaram nos autos. Processo TC número 14.877 de 2017, município de Rio Largo, responsável, senhor Mero Cupertino Cardoso, então gestor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito daquela municipalidade, a penalidade pelo não envio da terceira remessa de SICAP de 2017. Processo TC de número 78.84 de 2017, município de Marechal Deodoro, responsável, senhora Yolanda Gomes de Alcântara Romeiro, então gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2017. Processo TC número 11.113 de 2017, do município de Barra de Santo Antônio, responsável, senhora Gláucia Lúcia Santos Torres, então gestora da Secretaria Municipal de Saúde, aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2017. E o processo TC de número 10.990 de 2017, a unidade é o município de Barra de Santo Antônio, responsável, a senhora Laura Cerqueira Ângelo, então gestora da Secretaria Municipal de Educação, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP de 2017. Todos eles nós estamos propondo a multa no seu patamar mínimo e sendo acolhido por essa primeira Câmara, que tem a sua tramitação regular normal, com aviso e informação das penalidades advindas. Com a palavra, Ministério Público. Sem acrescentar nada, excelência. Mal acrescentar. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovados.
Trago para relatar o processo terceiro de número 3102 de 2018, interessado o senhor Daniel Alain Miranda Borba, procurador do município de Maceió, uma comunicação. Trata-se de comunicação de irregularidade subscrita pelo procurador do município de Maceió, bacharel Daniel Alain Borba, para dar ciência ao tribunal do processo administrativo disciplinar de número 2100-088286 de 2017, em trâmite na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do município de Maceió para apuração de faltas funcional da servidora da Secretaria Municipal de Saúde, senhora... Vou subtrair o nome aqui, porque ainda está em processo administrativo, se o conselheiro me permita não nominá-la. A apuração do município de Maceió, oriunda de denúncia anônima, que narra que a servidora ocupante do cargo de médica, pediatra daquele município, com carga horária de 20 horas semanais, e mesmo lotada no PAN-DIC Estrada, recebia os pacientes em seu consultório particular. Recepcionado o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. No setor foi exarado o parecer 532 de 2019 da primeira Procuradoria, que aqui passo a palavra para a defesa do Ministério Público. Excelência, tem em mãos a apresentação, comunicação de irregularidade no município de Maceió. Na verdade, é uma instauração de um PAD, e encaminha os autos a essa corte em virtude do artigo da prescrição contida no artigo 15 da Lei de Improbidade Administrativa. A imputação que é feita é que a servidora, dentro da sua jornada de trabalho, estava a atender, ela médica, em seu consultório particular. Por essa razão, o Ministério Público vislumbrou um possível dano ao erário, na medida em que a servidora, a tudo indica, ao invés de estar prestando serviços à municipalidade, estava utilizando-se daquela carga horária para fins particulares e não dando ao município a contraprestação devida. E nesse sentido, o Ministério Público opinou pela admissibilidade da representação e pediu esclarecimentos ao gestor, inclusive também a cópia integral do processo administrativo disciplinar. Peço venha Vossa Excelência para saltar da competência e das qualificações do representante e passo ao voto. Voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos narrados pelo seu procurador, senhor Daniel, procurador do município de Maceió, para notificar a denunciada e do secretário municipal de saúde, a fim de que se manifeste nos autos, para solicitar um envio pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo da Procuradoria Municipal de Maceió, de cópia completa do processo administrativo entarado em desfavor da referida servidora, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovados. Saltei, inclusive, se tinha proposta de voto. Senhor presidente. Desculpa, então, que poderia estar. Ok. Não tendo mais processo a ser relatado, encerro a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão em horário regimental. Obrigado.